Gênesis 16. Estamos declarando que este ano é o ano da oportunidade de Deus. E na nossa vida, irmãos, nós precisamos aprender a enfrentar a vida de frente. Uma das coisas que mais tem prejudicado o reino de Deus hoje, irmãos, é nós não entendermos que somos nós que decidimos, somos nós que damos destino à nossa vida. Cada pessoa, cada ser humano, cada homem, cada mulher. Irmãos, o problema, ele não está no mundo. Às vezes a gente diz assim, Jesus morreu pelo mundo. Mas é verdade, Jesus morreu por mim, morreu por você. Se só declararmos que Jesus morreu pelo mundo, não adianta. Não adianta, não tem como, irmãos. Olha, Jesus morreu por todos os pecadores. Isso aí é uma linguagem, irmãos, unificada, que não tem adiantado. Mas quando nós paramos e dizemos assim, olha, Jesus morreu por mim, Ele levou a cruz no meu lugar, era eu para ter carregado a cruz. Olha que muda, as coisas já começam a mudar. Porque a gente não fica generalizando as coisas, porque a gente fica dizendo assim, como se as pessoas, elas não querem saber que Jesus morreu por elas, e nós queremos. Nós temos esse conceito, essa coisa gravada na nossa mente, que Jesus morreu por mim, que a cruz era para eu carregar, não era para o outro lá fora carregar, não era para mim. Porque nós caímos nesse grande erro de só transferir dentro da igreja as coisas para o mundo, e a gente não toma essas verdades para nós. Então, eu falei na semana passada sobre Adão e Eva, transferir a culpa, e se vai se transferindo a culpa um, culpa outro. Aí você diz assim, olha, eu estou triste hoje por causa de fulano, eu estou dessa forma porque fulano fez isso comigo. E nós vamos levando a vida, transferindo para o outro, dizendo que é por causa do outro que eu não sou feliz, que eu não me dou bem, que é por causa do outro que a minha vida não tem sucesso. E assim na igreja. Às vezes a gente diz assim, olha, a igreja está assim por causa dos irmãos que não querem nada. Você viu isso? Os irmãos não querem nada, mas a pergunta não é os irmãos não querem nada, eu quero alguma coisa. Tem que ser uma resposta individual. Não, eu não vou fazer isso porque ninguém quer nada. Não é ninguém quer nada, você quer. Porque Jesus, ele disse, Marta, se creres, ela estava falando para ela, ele não estava dizendo, Marta, se esse povo todo aí crer, verá a glória de Deus. Ele não disse isso. Jesus disse, Marta, se creres, verás a glória de Deus. Ou seja, Deus, ele muda as coisas, muda as situações, muda a história da nossa vida por causa de uma pessoa. Então, se eu tomar a decisão, eu não tenho nada a ver com o outro, lembra que a mamãe já dizia isso, meus avós diziam isso, e hoje nós vamos ouvir Deus dizendo isso. É assim, mamãe dizia assim, tome conta da sua vida, não é verdade? Quando o menino vinha fofocar, vinha dizer alguma coisa de alguém, tome conta da sua vida. Quando você ouvir isso, não é verdade? Mas Deus também, ele chega e diz, tome conta da sua vida. Hoje nós vamos ver isso. Deus chegar para cada um de nós e dizer assim, olha, tome conta da sua vida. Em Gênesis 16 conta a história, irmãos, de Abraão, não era Abraão ainda, e Sarai. Eles tinham uma promessa. A promessa era, só vou relembrar para a gente se situar, tá certo? Mas eu sei que você sabe. A promessa era que eles teriam um filho e que através desse filho eles seriam pai de uma grande multidão. Mas o problema, irmãos, é que Deus estava levando mais tempo do que eles imaginavam. Uma das coisas
mais triste da vida, irmãos, se nós não tomarmos conta da nossa vida, da nossa história da vida, é a gente perceber o seguinte: o tempo de Deus é diferente do meu. Se eu não entender isso, eu nunca vou ver a oportunidade de Deus na minha vida, porque eu vou sempre achar que Deus está demorando. Vamos chegar ao ponto de dizer: olha, eu estou adorando, eu dou dízimo, eu dou oferta, eu vou à igreja, eu vou para o culto, e eu não tenho visto aquilo que está sendo proferido, aquilo que Deus disse que ia acontecer, acontecendo na minha vida. E aí nos frustramos, e assim foi Abraão e Sarai. Tinha promessa, mas Deus estava demorando essa promessa. E como Deus demora, e nós somos muitas das vezes, nos achamos mais inteligentes, mais capacitados que Deus, sempre vamos querer dar uma mão a Deus. E nesse tempo de Deus, que a gente não consegue esperar, a gente começa a fazer algumas besteiras, cometemos erros, irmãos. E muitos hoje estão cometendo os mesmos erros. Olha a Bíblia, irmãos, ela é a mesma. É a mesma. A história de Abraão e Sarai é a história da minha vida, da sua vida, se nós não aprendermos com os erros que eles cometeram. Porque muitos fazem, irmãos, da mesma forma. Queremos fazer as coisas por nós mesmos. E não sei se você sabe, mas toda vez que você tentar fazer a coisa por você mesmo, você só vai atrasar a promessa de Deus na sua vida. Não tem outra. Tente fazer, tente se achar capaz, tente se achar capacitado a fazer, e você vai se deparar, irmãos, com erros grotescos mesmo, tá certo? E não vamos conseguir vitória nas nossas vidas. Olha o que é que diz a palavra do Senhor. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos. Gênesis 16. Ora, Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, e ele tinha uma serva egípcia. Veja, presta atenção, uma serva egípcia, uma serva, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abraão, agora presta atenção aqui só um pouquinho. Se a gente perceber, Sarai olhava para Agar com bons olhos. Agar, eu tenho convicção que até esse texto aqui, Agar era uma pessoa fantástica. Era um líder maravilhoso. Já viu aquele negócio que você se converte, você se transforma uma pessoa maravilhosa, depois você se torna um crente chato? É mais ou menos assim a história de Agar. Sarai olhou, viu as servas e disse: poxa, aquela é a serva, aquela é a pessoa realmente que eu posso confiar, aquela pessoa amiga minha, aquela é a pessoa realmente que, poxa, vai me trazer muita felicidade. Aí olha o que acontece. E disse Sarai a Abraão: eis que o Senhor me tem impedido de dar a luz, colocou a culpa em Deus. Toma, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E agora preste atenção. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Aqui está o primeiro erro de Abraão. Pastor, mas não é para eu ouvir minha mulher. Preste atenção, nós vamos ter que aprender uma coisa disso. Há momentos na vida que você precisa ouvir a sua esposa, mas há momentos, preste atenção no que eu vou te dizer, se Deus deu uma promessa a você, ouça Deus, não ouça mais ninguém, nem a sua mulher. Aqui está o primeiro erro de Abraão. Ele ouviu Sarai. Ele ouviu Sarai querendo ficar livre do seu problema, resolver o seu problema. Sarai
coisas para ele. Sarai chega para ele e diz: Deus tem impedido. E eu tenho uma solução, Abraão. A solução é o seguinte: eu tenho uma amiga legal, bacana, uma serva fiel, uma serva que me alegra, uma serva que anda comigo. Deita com ela. Veja só o que ela diz: eu terei filhos dela. Ele ouviu, irmãos, e cometeu um erro. Há certas vezes, irmãos, que os homens eles devem ouvir as suas esposas. Tem muitas vezes que você deve ouvir a sua esposa. Não sou machista a ponto de dizer que ninguém deve ouvir a sua mulher de forma alguma. Porque na verdade as mulheres elas são sensíveis em discernimento. Elas conseguem ver algumas coisas mais fáceis do que os homens. Mas aqui nessa situação, irmãos, Sarai estava sendo emotiva. Nunca ouça uma mulher quando ela estiver emotiva, se sentindo a mais baixo, se sentindo. Ninguém nunca ouça uma mulher emotiva. Ela olhava para ela, olhava para a promessa, olhava para tudo. Ela tinha visão de tudo, Sarai. Deus tem uma promessa, mas Deus tem me pedido. E olha só a ideia dela, mulher emotiva. Ela quer ajudar. Ela disse: eu vou ajudar você a cumprir, filho, a promessa de Deus na nossa vida. Nunca ouça uma mulher na sua emoção. Abraão, irmãos, Abraão aqui devia ter dito: olha, Sara, eu ouço muito você. Eu reconheço você uma mulher de Deus. Eu reconheço a você que você tem uma promessa. A promessa não é só para mim, minha filha, é para nós. Ele poderia ter chamado ela e dizer: Sarai, olha, quando Deus me falou, você também estava incluída nesse negócio, Sarai. Deus não disse que seria com outra mulher, não, Sarai. Eu ouvi claramente, Sarai, eu ouvi claramente quando Deus me chamou, e Deus me disse que você teria filho, mas Ele não fez isso, irmãos. Mas ele se deixou levar pela emoção da sua esposa. E ele poderia ter dito: olha, Sarai, essa não é uma boa ideia. Eu sei que muitas vezes, Sarai, você está correta, mas essa daqui não é uma boa ideia. Não vamos fazer isso. Mas o que acontece? Abraão ouviu. E nós não podemos, irmãos, se nós queremos ver as manifestações de Deus, a oportunidade de Deus acontecendo nas nossas vidas, temos que nos agarrar às promessas. É o que Deus diz, é o que Deus fala, é o que Deus libera, é isso que conta, é isso que vale, mais do que tudo. Lá em casa eles sabem, olha, eu ouço, agora reino é reino. Reino, não podemos dar lugar, irmãos, à emoção, à carne, à vontade própria, à vontade individual, não. Temos que ser família, temos que ser unidos, porém, irmãos, reino está acima de tudo. Abraão devia ter dito a Sarai: olha, Sarai, eu ouço você, eu tenho ouvido você, mas nesse negócio aqui eu vou ficar com o que Deus disse.
E por que eu digo isso, irmãos? Porque a natureza do homem, ela é mais lógica. A mulher é mais emotiva, mas o homem é mais lógico. A emoção dele é lógica, irmãos, muito mais do que a mulher. A mulher, irmãos, ela tem a tendência de ser emocional, e muito mais emocional que o homem. As mulheres choram mais. Não é que são mais fracas, mas é a sua emoção. Então aqui nós vemos, irmãos, que eles seriam melhores, que eles não teriam que passar por tantas lutas se não tivessem dado ouvido a essa ideia de Sara. Mas Abraão não fez isso. Olha o que Abraão fez, verso 3. Assim, tomou Sarai, mulher de Abraão, a Agar egípcia, sua serva, e deu a mulher a Abraão, seu marido, ao fim de 10 anos que Abraão habitara na terra de Canaã. E o que é que ele fez? Me deu, para cá, eu quero mais. E ele possuiu a Agar, e ela concebeu, e vendo ela que concebera, foi como sua senhora desprezada aos seus olhos. Olha só, vejamos aqui algo importante, irmãos. Agar no início aqui tinha uma boa atitude. Agar no início era vista uma pessoa legal, uma pessoa bacana. Mas agora não, irmãos. Ela estava agora com atitude má. A atitude de Agar era completamente diferente daquela início. Verso 5. Então disse Sarai a Abraão: meu agravo seja sobre ti. Opa, olha a culpa. Olha a transferência de culpa. Meu agravo seja sobre ti. Jogou Abraão. Não é? Se Deus tem que pesar alguma, meu irmão, olha, aos homens, deixa eu dizer uma coisa a você. Se você não for sacerdote da sua casa, sabe de uma coisa? Deus vai cobrar de você. Seja homem. Amém? Seja homem. Porque na hora nós vamos ver. Vai vir para você, cara. Até a mulher, ela disse: meu agravo seja sobre ti. Viu que o texto antes foi ela quem deu, foi ela que sugeriu, foi ela quem criou toda aquela situação, o clima todo, ofereceu, viu que foi tudo ela que fez. Mas agora ela diz: olha, o meu agravo, ou seja, o meu que vem para mim, seja sobre ti. Minha serva pus em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezado aos seus olhos. O Senhor, olha, ainda mais, voltou para Deus. O Senhor julgue entre mim e ti. A Bíblia Amplificada diz claramente que Sarai colocou a responsabilidade sobre Abraão, irmãos. Sarai começou essa bagunça toda, e agora o que é que acontece? Ela está culpando Abraão. Ela diz assim: Abraão, é por sua culpa que Agar está me tratando dessa maneira. É por causa de você que ela está me tratando dessa forma. Você já viu às vezes na igreja? Não, fulano fez isso por causa de você, porque você é da gracinha, porque você fez isso, porque você fez aquilo. Nós gostamos, irmãos, de transferir a responsabilidade. Nossa, seu esposo vai evangelizar, você fica em casa. Não ganha almas, não faz a obra do Senhor. E depois a gente coloca a culpa em quem? No outro. Agora sabe o seguinte, irmãos. Abraão, ele pegou a bola, devolve. Ele devolve, olha o verso 6. Ele devolve a bola. E disse Abraão a Sarai: eis que tua serva está na tua mão. Olha, joguei a bola para ela.
Não quero problema comigo. Minha questão é ficar livre dessas coisas todas, dessas lutas todas. Joga para ela. Agora está na tua mão. Faça o que você quiser com ela. Aí ele diz: faze o que bom é aos teus olhos. Faça o que quiser com ela. E aí o que ela fez? Entregue de volta para uma mulher amargurada. Entregue de volta para uma mulher almática. Entregue de volta para uma mulher não curada. E sabe o que ela vai fazer? O que Sarai fez? Afligiu-a Sarai, e ela fugiu de sua face. Veja só, todo mundo aqui está correndo. Sarai está correndo, Agar está correndo, Abrão está correndo. É um corre-corre. Irmãos, é porque a gente lê esses textos da Bíblia, mas a gente não traz à nossa memória as situações. Imagine, irmãos, isso se desenrolando ali na sua frente. Tente imaginar. Nós temos que ler a Bíblia, irmãos, imaginando as coisas acontecendo. Tente ver aquela menina boazinha, serva. Tente ver Sarai querendo resolver o problema, achando que ela é a mais prejudicada de todos, que ela é rejeitada por todo mundo. Veja isso, que Deus esqueceu da promessa dela. Imagine a situação. Imagine Abraão gostando disso, dizendo: opa, agora tem outra mulher. Imagine ele se deitando com essa outra, gostando do negócio. Imagine agora ele olhando e vendo ela dizendo assim: olha, estou grávida, beleza, glória a Deus. Quando vai dizer a Sarai já fica: muito pode, uma vezinha assim, já engravidou. Nós estamos aqui há 70 anos e nada. Aí tem mais emoção na vida dela, porque ela diz: agora parece que Deus gosta mais dela do que de mim. Porque agora ela percebe o seguinte: o problema não está nela, não. O problema agora está nela. Viu a situação, irmãos? Se vocês vão lá, não é só ler, meus irmãos, 4 versículos da Bíblia, não. Isso aqui é uma história, irmãos. Nós poderíamos ficar aqui dias e mais dias só estudando sobre isso, só nesses textos aqui. E nós vamos ver, irmãos, que não é fácil, porque a gente gosta de ler a Bíblia assim, olha, meta para 2014, ler toda a Bíblia. Aí a gente lê 5 capítulos por dia, então não entende nada. Não é melhor você ler 6 versículos e entender, do que ficar nessa loucura aí dos homens? Porque isso aí foi criação dos homens, leitura bíblica anual. Quando você não lê, você fica traumatizado. Quando lê, diz: olha, Deus está gostando de mim. Mas o que vale, irmãos, é a gente ver toda essa história. Mas eu tenho algo aqui, irmãos, para a gente ver nesse corre-corre. Primeiro, olha todo mundo correndo. Abraão, ele não quis tomar atitude nenhuma contra sua esposa, e aí devolveu a serva, Agar. Sarai não queria também nenhuma responsabilidade por ter tomado aquela ideia errada, culpou Agar. Agar não queria ter responsabilidade de ter atitude errada, de zombar da sua senhora, e aí também saiu correndo. Todo mundo correndo. 2014 a gente tem dito que é o ano da oportunidade de Deus. Amém? Eu sei que é o ano da oportunidade. E se é o ano da oportunidade de Deus, nós temos que parar, irmãos, de correr e encarar a realidade. Você quer que Deus faça algo tremendo na sua vida em 2014? Pare de correr. Não é correr, nos fazer a obra, não. É de correr da situação de frente, de cara, de frente. Não fique só jogando a culpa no outro, jogando a culpa em fulano, em Beltrano, na igreja, nos líderes, nos professores. Aí daqui a pouco começa as aulas da escola, aí a culpa é do professor da escola. Aí daqui a pouco ele sai da escola para a universidade aqui não presta. Aí depois ele sai da universidade, ele vai começar a trabalhar, é o patrão que não presta. E aí nós vamos viver uma vida, irmãos, azeda, que nada nós gostamos, e tudo está errado.
parece que só nós está certo. Então, se nós queremos ser abençoados, temos que parar com isso. Porque você está gastando muito tempo da sua vida correndo. Eu vejo muita gente correndo, correndo e correndo. Não é correndo para conquistar as coisas, correndo para colocar a culpa no outro, correndo para culpar as pessoas. Nós, pastores, culpamos a igreja. Eu sempre digo aqui na igreja, irmãos, desde quando entrei aqui, eu sempre digo isso. A culpa nunca está no povo, está sempre no líder. Você nunca vai ver eu chegar e dizer: a culpa é sua, não é, a culpa sempre é minha, irmãos. Quem ungiu fui eu, quem abençoou fui eu, quem dá liberdade sou eu. Não, a culpa é minha. Ou nós assumimos isso, e os líderes também têm que assumir isso. E toda a igreja assumir isso. Porque senão vamos ir correndo, fugindo, e nunca nos consertando, nunca obtendo a vitória que Deus quer nos dar, irmãos. Quanto mais você corre, mais perto da escravidão você está. Quanto mais você corre, mais escravo você está. Moisés, irmãos, ele matou o egípcio e ele correu. Aí Deus ensinou a ele: sai, Moisés, pare de correr, porque se você não parar de correr, você vai ser escravo dessa sua fuga. Quando ele encontra outros dois, aí os outros dizem assim: olha, vai nos matar como matou o egípcio. Aí ele disse: pronto, descobriu. Por quê? Porque ele era escravo da sua fuga. Enquanto você for escravo, você não vai ser feliz em nada. Então a nossa sugestão, irmãos, é que o mais rápido que você possa decidir parar de correr, mais rápido você será liberto. Quanto mais rápido a igreja, irmãos, ela sumir, ela não é chegar a dizer assim: o problema não é nos políticos, o problema está na igreja que não quer nada. A gente generaliza a coisa. Você quer? Essa aqui tem que ser a resposta sua. Você quer? Você está fazendo? Não estamos falando de outras igrejas. Estamos falando, irmãos, de várias denominações que as igrejas, os pastores agora não querem nada. Não estamos falando dos pastores, de todas as denominações, igrejas que não querem nada. Não é isso. Você quer? E você quer parar de correr, irmãos? Mas parece que ninguém tem mais responsabilidade. Não, pare com isso. Ninguém tem mais responsabilidade. Você tem? Essa é a resposta que a gente tem que dar a nós mesmos. Eu tenho que ter uma resposta para mim mesmo. Olha o verso 7. O anjo do Senhor fugiu, correu, achou junto a uma fonte de água no deserto. Olha, eu descobri, lendo essa semana, por que mamãe dizia isso: pare de correr, seja homem, enfrenta a dificuldade. Olha só, e o anjo do Senhor achou junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte do caminho do sul, e disse: Agar, serva de Sarai, de onde vens? Para onde vais? E ela disse: venho fugida da face de Sarai, minha senhora. E olha o que Deus manda ela fazer. Então lhe disse o anjo do Senhor: torna-te para a tua senhora e humilha-te debaixo de suas mãos. Amém? Essa é a decisão que eu quero que cada um, eu, você, cada um de nós hoje, ao sairmos daqui, possamos tomar. Pare de fugir, enfrente a realidade de frente, humilha-te, debaixo de suas mãos. Isso aqui é libertador, irmãos.
Deus estava dizendo: pare de correr, pare de ficar fugindo, encare a sua realidade, encare a sua responsabilidade, encare. Pare de dizer que não dá certo porque você foi azarado, que alguém desprezou você, porque seu pai lhe abandonou, porque seu pai colocou no saco de lixo. Pare de fugir. Se eu ando a oportunidade de Deus, irmão, só é uma maneira de Deus nos ajudar, é se nós estivermos encarando as realidades de frente, se nós estivermos encarando os nossos assuntos. Encare o seu assunto. Não, eu sou divorciado por causa dele. Não, meu casamento está sendo por causa do outro. Meus filhos estão assim por causa disso. Não, eu sou assim por causa do meu pai. E aí nós vamos, irmãos, sempre correndo, e nunca vamos assumindo a nossa responsabilidade. E você precisa saber o seguinte: Deus, irmãos, Ele não consegue lhe ajudar. Deus não vai te ajudar se você continuar correndo. Deus nunca ajudou ninguém enquanto estava fugindo. Todas as pessoas que você vê na Bíblia fugindo, automaticamente, logo a seguir você vê Deus chamando elas para encarar a realidade. Elias, fugindo, foi para a caverna. Elias, o que faz aí? Não sei. Para de correr. Davi, irmãos, correndo. Deus vai lá, chama Davi na caverna da luz. Davi, quando todo mundo estava fugindo, 40 dias, gigante ia, vinha. Tem homem não aí? Tem homem não aí? 40 dias, todo mundo correndo e fugindo. Aí Deus chama ele, Davi, e ele diz: quem é este incircunciso para vir lutar contra o exército de Deus vivo? Gideão, eu sou mais. Josué, com medo, avança, com medo. Não tenha medo, não tenhas medo, não durma dinheiro, esforça, tem bom ânimo. Pedro enganou, traiu, mentiu. Eu não era um deles, eu não falo com eles, eu não sou um deles. Dá um canto, aí ele olha. Quando Jesus ressuscita, conversa com Maria Madalena e diz: faz o seguinte, vai lá e manda para o Fujão também, que eu quero falar com ele. Diz aos 10 lá e também ao Fujão: Tomé, não, se eu não ver. Aí ele: tudo bem, chega. Aí cadê o Fujão? Estava lá escondidinho, né? Acho que um grupinho ali, ele só lá se escondendo, porque ele tinha dito dias antes que se eu não ver, se eu não tocar, se eu não colocar a mão no dedo, não acredito. Aí Jesus chega, quando Jesus chega, ele diz: Pai, seja convosco, eu acho que já viu de longe. Aí quando ele vê de longe, ele se esconde. Aí Jesus diz: vem aqui, eu Fujão, coloca aqui a tua mão, coloca o teu dedo aqui. Que Jesus gosta disso, irmãos. Não fuja, encare a realidade. Se quisermos as oportunidades de Deus serem estabelecidas na nossa vida neste ano, vamos encarar as nossas realidades, nossos assuntos. Encara de frente. O problema não está no outro, o problema está em você. Os israelitas, irmãos, eles ficaram, irmãos, 40 anos tentando fazer uma viagem de 11 dias. 11 dias. Mas eles ficaram 40 anos rodando,
rodando, porque eles não enfrentaram de frente o seu problema e não fizeram nenhum progresso. Então você não vai ter progresso nenhum na sua vida se você realmente não tomar a posição de dizer: olha, eu vou encarar de frente essa situação. Eles culpavam todo mundo, eles culpavam Moisés, eles culpavam Deus, eles culpavam os egípcios, eles culpavam todo mundo, mas eles não se sentiam culpados de nada. Até Arão, irmãos, ele fez o bezerro, Moisés chega e diz: o que foi que você fez? Ele disse: não sei não, é o seguinte, eu peguei um pouco de ouro, joguei no fogo e saí desse bezerro. Repare, ao invés dele ter dito claramente: me perdoe, Moisés, foi eu mesmo, eu recolhi, eu mandei o povo recolher tudo, todos os ouros, e foi eu que mandei, e aí eu, como um bom escultor, então eu comecei a fazer, gerei esse bezerro. Mas ele não, sai não. Joguei no fogo, saiu um bezerro de ouro. Correndo, fugindo do problema. Olha lá em Números 21, verso 5. Olha a atitude desses homens, irmãos. Por que é que eles ficaram 40 anos, algo que eles podiam em 11 dias? Eu digo a você o seguinte: olha, se você colocar em prática essa grande verdade, Deus vai fazer algo tremendo com a vida. Quanto menos você espera, no abrir e fechar de olhos, você vai dizer: caramba, demorou tanto, e era tão fácil. Irmãos, era só encarar a realidade. Olha só o que diz, verso 5: e o povo falou contra Deus, contra Moisés. Olha o que é que eles falaram: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Olha, o povo era escravo, não tinha nada, era livre, cheio de ouro, e olhando para o Egito, pois aqui nem pão nem água há, e a nossa alma tem fartinho deste pão tão vil. O pão que estava alimentando eles, e ele dizia: desprezado, isso não é pão, isso não é qualidade de pão, eu queria daquela, da trigal, eu queria dessa daqui, eu queria da trigal, eu queria de lá do centro da cidade, era de lá que eu queria um pão, não era esse pão aí. Então eles estavam culpando a Deus, eles estavam, irmãos, só transferindo a culpa para os outros. E é isso que muitas das vezes também nós fazemos, irmãos. Eles estavam fugindo do assunto, do problema real de suas vidas. O problema real deles não era nem Deus, nem Moisés, irmãos. Não era isso. O problema real deles era a atitude deles. O problema do povo de Deus hoje, irmãos, real mesmo, não é Deus, não é Moisés, não é a igreja, é a atitude das pessoas. Ah não, eu vou passar para outra igreja. Hoje as pessoas transferem de igreja com tanta facilidade, as pessoas deixam o ministério. Eu vou sair dessa igreja, vou para outra igreja, porque parece que lá é melhor, o povo lá é mais dado. Não, o povo que é dado é você, se você é ou não dado. Se você acha que você vai encontrar quem lá em São Paulo, no Paraná, encontrar as mesmas pessoas. Sabe por quê? Porque você vai se encontrar com você mesmo. E se você não resolver aqui, você não vai resolver em lugar nenhum. Se você não resolver o seu problema interior, irmãos, não vai resolver problema nenhum. Você diz: olha, eu quero ter um filho. Aí você tem. Diz: não, mas o bom era ter um casal. Aí vem o casal. Aí você diz: não, o bom é 3. A gente sempre, irmãos, sempre coloca na culpa nas outras coisas. Não, é o carro. Quando tiver o carro, você tem o carro. Aí você diz assim: não, mas eu queria aquele carro. É aquele carro que você consegue. Aí você diz: não, mas no dia que eu tiver uma casa própria, poxa, que felicidade vai ser, você fica feliz. Mas depois você sente um vazio. Por quê? Porque você não enfrentou o problema de frente. O problema é você. O problema é
Você precisa se encontrar. Amém? Nós precisamos nos encontrar, irmãos. Então o problema deles não estava em Moisés, não estava em Deus, estava nas suas atitudes. E eu não sei se você sabe, a maneira como você se comporta, a maneira como você age, é muito importante para Deus. Olha, Deus nos vê. Deixa eu dizer uma bem séria, às vezes a gente leva a vida cristã pensando que Deus não vê as nossas atitudes. Mas a sua atitude é muito mais importante do que qualquer outra coisa que você pensa ou imagina. Muito mais importante, irmãos. Então Deus, Ele vê a sua atitude. Às vezes, por que você prega? Deus não vê, não é a sua pregação. Irmãos, fala sério. Quem aqui vai ensinar a Deus? Me diz. Quem vai dizer ao Criador como cria as coisas? Se Deus, irmãos, Ele não se encanta, não há nada para se encantar com a mensagem de um pastor. O que é que Deus vê no pastor, no líder? A atitude. Então a sua atitude é muito mais importante do que o seu ensino. A minha atitude, irmãos, diária, é muito mais importante do que todo o conhecimento que eu possa ter da palavra de Deus. Eu posso conhecer, irmãos, a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Isso é nada para Deus, irmãos. Porque, não sei se você sabe, Satanás, ele conhece a Bíblia. Então o que é que pesa para Deus? A minha atitude. Às vezes, irmãos, eu faço uma célula, aí eu digo assim, agora Deus está satisfeito porque eu estou fazendo a célula. Não, Deus não está satisfeito porque você está fazendo a célula. Deus só se satisfaz diante da sua atitude ao fazer a célula. Porque você pode estar fazendo para se aparecer, você pode estar fazendo para se engrandecer. Irmãos, nós precisamos conhecer Deus. Às vezes a gente percebe, irmãos, que há uma falta de conhecimento de Deus. A gente aprende teologia. Irmãos, Deus não quer saber nada de teologia, não. A história de Deus comigo e com você é a atitude. Então você pode dizer, olha, estou 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, 50 anos, assim, na igreja. O pacto meu foi feito na igreja. Irmãos, para Deus, é mesmo que nada. Porque eu não sei se você sabe, no dia da cruz do Calvário, Jesus estava pregado na cruz, existiam dois. E ali eles não foram batizados, o outro não foi batizado, ele não desceu para ler a Bíblia, ele não desceu para citar nada, ele só disse, lembra-te de mim quando chegar no paraíso. E sabe qual foi a resposta de Jesus? Desça daí, você precisa estudar, você precisa ler a Bíblia, você precisa orar, você precisa jejuar, você tem almas. Não, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, porque Deus olhou a atitude dele. Deus olhou o tipo de conhecimento que ele tinha, olhou a atitude. Então, às vezes, irmãos, na igreja, a gente se encanta. Irmãos, as pessoas podem se encantar comigo. Pastor prega bem, pastor é isso, pastor é aquilo, pastorzão. Mas Deus não. Deus, ele diz claramente, se você fizer tudo certinho, você não fez nada. Não tem nada. Ok, Deus diz assim, não tem nada aqui que vai acrescentar na minha vida. A única coisa que a gente pode acrescentar é a nossa atitude de varão valoroso, de homem fiel. Não é fiel de dinheiro, irmãos, fiel no coração. São as atitudes, irmãos, que vai mudar essa casa, irmãos.
não é nós estarmos ligados a algum outro ministério, não, é nós estamos ligados com os céus. A nossa atitude de buscar-me-eis e me encontrareis, quando vocês buscarem o melhor apóstolo do Brasil, né? Quando buscar todo o vosso coração. Não, a igreja, ela vai encher, superlotar, quando a gente fizer células e mais células. Quando você buscar o Espírito Santo, acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. O Senhor é que faz todas as coisas mediante a nossa atitude. Não nos calaremos, não retrocederemos, porque o Senhor é conosco. Os discípulos, eles continuaram pregando o Evangelho. A atitude de continuar pregando, o Senhor ia acrescentando, irmãos. De repente a igreja, que só tinha uns 120, passou a ter 3.000. Começou a ter no outro dia 8.000 pessoas. Por quê? Porque o Espírito Santo acrescentava. Então é essa a atitude, irmãos, que precisamos ter. Precisamos, irmãos, também parar e pensar um pouco acerca do nosso comportamento. O Evangelho, irmãos, eles já estão ligados à maneira como ele crê nas coisas. Isso é bom, irmãos. Mas eu não queria que nós ficássemos só ligados ao que a gente crê, mas ao nosso comportamento. Porque eu acho que nós somos uma igreja bem doutrinada, nós sabemos, não tem essas loucuras. Então Deus não está voltado a isso. Isso preocupa denominações, preocupa pessoas, mas Deus não, irmãos. Deus é bem resolvido quanto a isso. Agora, o que é que Deus quer? O nosso comportamento. E qual é o seu comportamento? Diga assim comigo: eu não vou culpar mais ninguém. Mas diga, crente, eu não vou culpar mais ninguém. Amém? Não culpe mais ninguém. Eu trouxe aqui hoje uma sacola. Todos nós, irmãos, carregamos essa sacola. É a sacola da desculpa. Todos nós temos essa sacola na nossa vida. Todos nós. E todas as vezes que a gente começa a enfrentar algumas coisas na vida, a gente vai lá dentro da sacola e a gente tira a nossa desculpa. Não posso servir aos outros porque já tenho muitos problemas. Irmão, dá para o celular, irmão? Não tem como. Eu já tenho muito problema. E aí a vida vai passando, irmãos, e a gente vai lá dentro. Vão surgindo oportunidades de Deus, e aí a gente vai e tira um outro. Ah, pastor, eu ajo assim porque eu fui abusado na infância. Você não sabe que eu já passei na minha infância. E nós não vamos fazendo as coisas, irmãos, só por desculpa. Não é porque, irmãos, a gente não sabe. Não. É porque a gente não quer mesmo. Aí a gente vai lá dentro e mexe. Esse aqui é federal para todo mundo. Sou assim por causa dos meus pais. O senhor não teve um pai como eu. Se o senhor tivesse tido um pai como eu, o senhor não teria isso. São desculpas, irmãos. É porque nós não queremos enfrentar, encarar a realidade. E aí nós vamos caminhando a vida e vamos, deixa eu ver se tem mais, tem, opa, e vamos encontrando desculpa. Ah, pastor, eu não faço porque eu não tenho tempo. Só sabe, se eu tivesse tempo, mas olha, eu tenho uns barrigudinhos aí para criar, você sabe, eu trabalho, eu saio 5 horas
A gente vai vivendo a vida, irmãos, arrumando as nossas desculpas. E aí, a gente não consegue êxito na vida. E a gente diz: por que a gente não consegue êxito? Por causa das nossas desculpas. Uma outra é: não posso ajudar, pois eu mesmo tenho contas para pagar. Ah, pastor, o senhor quer que eu seja desbeijo, o senhor quer que eu ajude? O que mais? Não posso, eu tenho muita conta para pagar de IPTU e IPVA. O senhor sabe como as minhas contas, elas cresceram? Sabe por que suas contas cresceram? Porque você foi abençoado. Só tem, irmãos, crescimento de contas quem é abençoado. Amém? É verdade. Que até o IPTU, se você disser: oh, pastor, minha vida está uma miséria, o governo libera para você o IPTU, você não paga. Não tem como pagar. Aí você diz: ah, pastor, mas onde eu moro? Ai, irmão, se você for um pobre, de maré, nem luz você paga, é gambiarra. Porque da gente você não passa lá. E se pagar, vai pagar lá embaixo. Ah, mas não tem me prosperar. Tudo bem, você vai andar a pé. Não vai ter problema com gasolina. Se a gasolina aumentou, se não aumentou, você vai ter IPVA para pagar esse ano, seguro. Aí nós vamos, irmãos, dando desculpas, você tem que ter mais, né? Tem muita desculpa que a gente bota. Olha só. Isso aqui é federal. Fácil é minha personalidade. Todos me provocam. Eu nasci assim, eu sou sempre assim, sempre Gabriela. Todos me provocam. É fulano de tal, é fulano. Meu problema na igreja, irmãos, é aquele pastor, aquela esposa do pastor, é aquele filho do pastor, é não sei quem. Não, irmãos, desculpa. É que a sua sacola de desculpa, ela está muito cheia. Tem mais desculpa. Essa daqui é. Não, porque é terrível, né? Aquela pessoa que o Senhor mandou abraçar, eu não abraço. Ela é terrível. Desculpa, irmãos. Nós vamos só tirando, irmãos, da sacola da vida nossa, desculpa, as nossas desculpas. Tem mais. Eita. Lá. Essa daqui é chave. Ninguém me entende, ninguém sabe que eu já passei. Ninguém me entende. Estou na igreja, ninguém me entende. Vou para a casa do meu sogro, ninguém me entende. Na casa da minha sogra, ninguém me entende. Vou para a casa do meu filho, ninguém me entende. Vou para a igreja, ninguém me entende. Vou para a cela, ninguém me entende. Não sabe a luta que eu já passei. Quanto eu já chorei, pastor. Minha vida é uma dor constante. Desculpe, irmãos. É só desculpa. Na verdade, irmãos, é porque você não encara a realidade. Eita, sacola cheia. Se você sou eu, isso aqui são as minhas. Essa daqui, eu tenho um temperamento assim porque eu herdei isso dos meus pais. Por que você é droga? Meus pais. Por que você é assim, amado? Meus pais. Meus pais eram assim. O senhor não teve o pai que eu tive. Se o senhor tivesse o pai que eu tive, o senhor também teria a mesma coisa. Desculpa, irmãos. É só desculpa. Será que tem mais? Tem não, acho que não. Todo mundo faz isso, pastor. Todo mundo faz isso. Eu também não sou santo, né? Todo mundo faz isso. Eu vejo os outros aí, eu já vi pastor fazendo. Todo mundo faz isso. Desculpa, irmãos. É só desculpa.
Encerrou já. Está feio. Esse aqui também é forte. É muito difícil. Eu queria fazer, mas é muito difícil. Muito difícil, pastor. Eu queria, eu entrei no ano assim, decidido a fazer, mas assim, muito difícil. Não dá para mim. Não dá. Essa aqui também é forte. Olha, pastor, eu já me decepcionei muito com líderes e agora não consigo mais confiar em ninguém. Eu tinha um pastorzão me traindo, traiu minha confiança. Não tem como agora, não confio mais em ninguém. Eu já me dediquei na igreja, já abracei tanta gente, mas não tem como mais, não dá para confiar nesse irmão. Isso tudo nos traíram. Desculpa, irmãos. É só desculpa. É porque nós não queremos assumir a nossa responsabilidade, irmãos. Não estou bem hoje. Eu não me sinto bem hoje. Hoje estou azeda hoje. Mas eu sento na igreja, não falo com ninguém. Eu não me sinto bem hoje. Não, desculpa, irmãos. Desculpa. Eu fiz isso porque não estava bem. Desculpa. Você não encarou a realidade. Ninguém tem culpa do seu bem-estar. Encara a sua realidade. Acabou. Mas a gente não queria citar muitas outras coisas, não. A nossa sacola também está muito cheia. Essa sacola da desculpa, irmãos, ela está invadindo as igrejas. Os crentes, irmãos, eles ficam dando desculpa para tudo. Para tudo tem uma desculpa. Eu não dou dízimo porque eu não sei como está sendo gasto. Eu não dou oferta, eu não vou dar nada. Desculpa. Sim, desculpa, irmãos. Então hoje, irmãos, eu queria mesmo era pedir para que nós pudéssemos assumir a nossa realidade, assumir a nossa postura, começarmos a ser homens e mulheres de Deus, a começar a amar as pessoas, irmãos, não porque ela nos oferece, ela nos dá, mas porque Cristo está em mim. Eu aprendi, irmãos, a amar o meu próximo, independente se ele me ama ou não. Eu amo porque Cristo me amou primeiro. Quando a gente muda, irmãos, o foco, tudo na nossa vida muda, irmãos. Você age assim, coloca desculpas para fugir. Isso é a realidade, irmãos. É fato. Mas a Bíblia, irmãos, ela diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. No ano da oportunidade de Deus, Deus quer nos dar essa oportunidade, irmãos. Então tome o conselho que minha mãe dava, que as mães mais antigas davam aos seus filhos: vá cuidar da sua própria vida, deixa a vida dos outros. Seja o melhor discípulo, deixe os outros. Isso não tem nada a ver com ninguém, irmãos. Nunca vou começar, não sei se nunca, pode ser que um dia eu chegue atrasado, mas eu sempre vou começar de manhã no horário, de noite no horário, independente dos outros, irmãos. Mas se cada um de nós, irmãos, tomarmos a nossa responsabilidade de fazer o que é certo, tudo vai dar certo na nossa vida. Se você tomar a atitude, você diz: olha, mesmo que filha, esposo, esposa, filho, filha, mas eu vou tomar uma atitude que Deus quer que eu tome. Tome e Deus vai te honrar. Tome e Deus vai te abençoar, irmãos. As coisas, irmãos, que acontecem na nossa vida, irmãos, ela nos ajuda, irmãos, a formar a nossa personalidade.
As coisas que você enfrenta no seu dia a dia, você pensa que está destruindo você, não, está formando uma personalidade em você. Agora, o que será formado depende da sua atitude. Porque após você passar pelo fogo, você pode se transformar numa aliança bonita. Mas essa mesma aliança, tem delas que passa pelo fogo, derrete, não brilha. Então tudo vai ser minha atitude. Porque eu não sei se você sabe, no mundo tereis aflições, disse Jesus, não é mandado. Esteja morrendo, eu venci o mundo. No ano da oportunidade de Deus, não vai se dizer, irmãos, que nós não teremos lutas. Teremos. Mas tenha certeza, maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Então adoce a sua vida. Pegue 2014 e diga, olha, vai ser um ano diferente. Vou amar, não porque eu tenho que amar para mostrar ao pastor, mostrar às pessoas, não, vou amar porque Cristo está em mim, Deus é amor. Então eu amo porque eu amo, e acabou-se. Eu não amo porque ganho dinheiro, ganho presente, eu não amo porque eu vou andar junto, não, eu amo porque Deus é amor, então eu tenho que amar. Então talvez você não tenha começado bem a sua vida. Talvez você diz assim, olha, o início da minha história de vida, pastor, não foi a melhor possível. Mas deixa eu dizer uma coisa, irmãos, que com Deus na tua vida, com Deus na tua casa, na tua família, o teu começo, irmãos, não tem que determinar o seu fim. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Eu posso ter começado mal a vida, eu posso ter começado mal, irmãos, os meus primeiros anos de vida, mas isso não vai determinar o meu fim. O fim vai ser determinado pelas minhas atitudes. Não é porque todo mundo faz, não é porque todo mundo é assim, que eu tenho que ser assim. Eu tenho que ser como o meu Cristo é. Como Paulo disse, que a gente possa chegar, irmãos, a este nível. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Difícil, é. Veio para o Evangelho fácil? Esse aqui é difícil, irmãos. Mas esse tem que ser o alvo nosso, irmãos. Se nós queremos, irmãos, declarar que é o ano da oportunidade de Deus, a oportunidade de Deus agir na minha vida de forma que as pessoas elas possam ver em mim Cristo, ver em cada um de nós dessa casa irmãos, Cristo. Então você pode ter um início ruim, você pode ter nascido no berço ruim, mas o teu final pode ser bom. E este é o ano da oportunidade de Deus em nossas vidas, irmãos. Conheço muita gente, e vocês conhecem. Deixa eu citar uma coisa: você passa por um colega seu da escola de infância. Uns estão bem, outros estão mal, não é verdade? Tem pessoas que você conhece, o cara era tão inteligente, só tirado da nota boa, e está mal. Porque o que vai determinar, irmãos, é a nossa atitude. O cara pode ser inteligente, mas pode ser questionador. O cara pode ser, irmãos, o cara mais sábio, mas pode ser um cara questionador em tudo. Aí chega na empresa, quer questionar todo mundo, quer falar todo mundo. Perde a graça a Deus. Então Deus quer fazer isso conosco. E Deus pode, irmãos, mudar a gente, se a gente permitir que Ele nos mude. Deus pode, irmãos, mudar muitas coisas só para nos abençoar, irmãos. Eu creio que não temos motivo nenhum de ficarmos reclamando de nada, irmãos. Temos motivo. Qual o seu motivo que você tem que ficar reclamando? Eu não tenho motivo, irmãos, para reclamar da vida. Não tenho. Que Deus tem feito, eu não tenho um motivo sequer para chegar e ficar reclamando
da vida, irmãos. Agora, eu vejo que o problema maior é nós. Sabe qual é o maior problema da igreja? Eu vou encerrar com isso, dizendo ao seu seguinte: o problema nosso, irmãos, é que a gente pede muito. Você tem pedido demais. O problema da igreja é que a gente pede muito não. Mas pastor, isso é ruim? Não é ruim não. Agora pense uma coisa: a quem muito é dado, a quem muito é dado, muito será cobrado. Se eu quisesse menos problemas, a igreja pequenininha estava bom. Estou servindo a Deus? Sim. Mas a gente tem multidão, meu irmão. Aí Deus diz: entenda esse povo. Pega Deus a multidão. Pede para conquistar o Nordeste, levar o avivamento para o Nordeste. Sim, quer o quê? Quer bênção esplêndida? A quem muito é dado, muito é cobrado, vai ter luta. Então eu quero convidar você para o ano da oportunidade de Deus para lutar muito, amém? Lutar, Deus está trazendo para nós, irmãos, é luta, desafios. É passar por situações que nós nunca passamos. E para isso vamos assumir a responsabilidade. E para isso vamos nos unir como igreja, como povo de Deus. Se quisermos ficar aqui só cantando nossos cânticos, só ensinando o nosso povo, tudo bem. Está satisfeito com isso? Tudo bem. Quer algo mais? Meu irmão, vai ter que arregaçar as mãos, porque aquele muito é dado, muito será cobrado. Então não pense que Deus, Deus não me ama, Deus não me ama. Deus, você não pediu 6 filhos, 8 filhos. Não é verdade? Como não estava bom? Você disse que você chegou e disse: não, eu quero 2, Senhor. Aí deu 2. Aumentou ou não aumentou? Mas você não me pediu. Senhor, eu tenho saudade daquele momento de infância, aquele bebezinho, e da outra, aí Deus dá. Mas aqui muito é dado, muito será cobrado, irmãos. Amém? Assuma a sua responsabilidade, é isso que Deus quer. Vamos ficar em pé? E hoje nós vamos assumir a nossa responsabilidade. Pare de dar desculpa, irmãos. Comece a fazer o que é certo. Comece a fazer o que você tem que fazer. E saia hoje de manhã daqui dizendo assim: olha, a partir de hoje acabou na minha vida dar desculpa. Amém? Acabou. Chega de desculpa. Chega de dizer: não, eu não trabalho na igreja porque o pastor não deixa, porque ninguém me deixa, eu não danço porque ninguém me dá oportunidade, eu não prego porque ninguém me deixa pregar, eu não canto porque ninguém deixa eu cantar, eu não faço isso. Pare de dar desculpa. Assuma a sua responsabilidade. Se fizermos isso, tudo vai dar certo nesse lugar em nome de Jesus. Amém? Então, não dê mais desculpa. Amém? Estamos aliançados sem desculpa. Vamos dizer todos juntos: sem desculpa. Sem desculpa. Chega de desculpa. Chegou a época da maturidade. Amém? Da gente assumir a responsabilidade. Foi eu que fiz esse menino. Agora eu vou dar de comer. Agora eu vou arregaçar as mangas. Vou trabalhar. Tinha um só. Você é 2. Aí de 2, uma traz 4, 5 animais. Coisa boa. Vai reclamar? Glória a Deus, irmão. Amém? É verdade? Marca, você só tinha 2. Meu sonho, pastor. Eu tenho um sonho. Oh Deus, eu sonho de uma menininha. Aí Deus disse: não, meu filho, tá aí, toma uma menininha agora. Não pode chegar em casa cansado, aí a menininha quer brincar. Essa menina não me deixa quieto, quero descansar, leva essa menina pra lá. Pare de dar desculpa, assuma a sua responsabilidade. Já dizia mamãe que pariu Mateus. Amém. Glória a Deus, amém? Então é isso que Deus quer de nós, é isso que Deus
fará, e eu sei, meu irmão, que é o ano da oportunidade de Deus. Amém? Agradeço a Deus esse instante.